Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, amém? Na manhã, na tarde, na noite ou na madrugada. Não sei qual momento que essa palavra vai chegar a você, mas eu quero falar para você de confiança, amém? Abra a tua Bíblia, você que pode, no seu smartphone, onde você estiver. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, e o versículo de número 27. Versículo 27 do capítulo 8 de Mateus diz assim: E aqueles homens se maravilharam-se, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, esse versículo 27 começa nos relatando que aqueles homens se maravilharam-se. E quando a gente pega que homens eram aqueles, a gente se espanta, porque eu aprendo que até aquele momento os discípulos não conheciam a Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus está passando por uma cruzada evangelística chamada-se de Decápolis, um conjunto de cidades de aproximadamente 10 cidades. E Jesus, ele cura a sogra de Pedro, Jesus, ele cura o servo do centurião, e Jesus vem curando, batizando, expulsando o demônio na cidade de Gadara. E a Bíblia diz que todo momento os seus discípulos estavam vendo e estavam acompanhando. Mas quando chega no capítulo 27, quando chega no versículo 27 do capítulo 28, a Bíblia vai dizer que aqueles homens se maravilharam, se dizendo: Que homem é este? Então eu tenho que crer para mim que aqueles homens até aquele momento não conheciam a grandeza de Jesus. Queridos, a Bíblia diz que quando Jesus entra dentro da casa da sogra de Pedro, aquela mulher estava enferma, e Jesus impõe a mão sobre aquela mulher e logo aquele mal é sarado. E a Bíblia diz que aquela mulher já retoma os afazeres e logo eles enchem a casa com crianças endemoniados e Jesus cura eles todos. E aqueles homens estavam vendo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entra no barco e ele vai deitar e descansar, porque Jesus estava cansado como homem, e aquele momento os discípulos ficam na frente do barco, a Bíblia diz que quando aquele barco toma a frente do mar da Galileia, levanta-se uma grande tempestade. Imagino eu o barco atravessando aquela tempestade e os ventos fortes, e aqueles homens entram em desespero. E a Bíblia vai dizer que logo um olha para o outro e eles olham para Jesus e correm e acordam o nosso mestre. E a Bíblia diz que um deles grita: Olha, Jesus, Jesus, acorda ou não vê que perecemos? Sabe o que acontece? Não depende do tempo que nós estamos na igreja, não depende da patente que você tem, ou do seu cargo, ou da sua situação financeira. Sabe o que depende? De nós confiarmos em Deus. Tem pessoas que têm 30 anos dentro da igreja, mas não confiam em Deus. No momento que Deus solta a tua mão e te deixa andar, você cai. Sabe por quê? Você ainda não aprendeu a confiar em Deus. A alegria do Senhor, ela tem que ser a nossa força. No Salmo 125 diz que nós somos como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Queridos, vendo eu o que aconteceu com aqueles homens, ele vendo aquele centurião fazer o ato de fé que nenhum deles tiveram, quando Jesus chega na frente do centurião, o centurião diz: Olha, o meu servo está na minha casa e ele está enfermo, prestes a morrer. Jesus diz: Olha, eu vou até a tua casa. E o centurião diz: Olha, não, basta apenas uma palavra, porque eu, como você, eu sou líder, e se eu disser aos meus liderados, vai, eles vão. Se eu disser aos meus liderados, vem, eles vêm. Então eu confio na tua palavra, basta você dizer que ele está curado, e curado vai estar o meu servo. Queridos, na mesma hora, Jesus, ele mesmo olha para dentro daquele homem e ele fica maravilhado com a atitude de fé daquele homem. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que a nossa fé, ela tem que estar maior do que o nosso querer. Confiar em Deus tem que ser maior do que o nosso querer,
Porque às vezes nós queremos tanta coisa, mas nós não temos fé para poder que aquela coisa aconteça. Então, na noite, na tarde ou na manhã de hoje, eu chamo a sua reflexão. O que você tem feito da tua vida? Você tem confiado em Deus? Você tem confiado em Deus? Você tem movimentado a tua fé para que a tua vida possa andar conforme Deus quer? Então, queridos, pega essa palavra, abre a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus 8, versículo de número 27, e você vai entender que quando Deus está no barco da tua vida, nada pode te atingir. E aqueles homens, quando chamam, acordam o nosso mestre, imagino eu, nosso mestre, levantando 100% como homem e 100% como Deus. Ele, como homem, acorda atordoado, meio sonolento, perguntando o que está acontecendo, mas quando a razão bate ao rosto do nosso mestre, ele põe a mão na beirada daquele barco, e a Bíblia diz que ele diz: vento, aquieta-te, mar, aquieta-te, e o texto diz que houve-se uma grande bonança. Essa é a autoridade que Deus te deu quando você confia. A partir do momento que vier os problemas, a partir do momento que vier as lutas, confia em Deus e no mais Ele fará. Bem, até o próximo áudio aí. Fiquem com Deus.